Queria que vocês abrissem a palavra de Deus comigo em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 8, 9 e o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aonde que nós somos criados, irmãos? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu quero falar com você hoje, irmão, sobre esse versículo, sobre o versículo 10. O versículo 8 e o 9 falam que nós fomos salvos pela graça, que nós não somos salvos por obras, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós cremos. É um dom de Deus, vem da fé. Só que a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, que nós cremos nessa palavra, que nós cremos em Cristo, somos alcançados e somos salvos pela graça. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos criados em Cristo Jesus. E talvez quando você lê isso rapidamente, você não entende a profundidade do que isso aqui está querendo dizer. Se você foi criado em Cristo Jesus, irmãos, a palavra de Deus diz que você foi criado antes da fundação do mundo. Você tem noção do tamanho do propósito de Deus para a sua vida? Quando a gente fala em propósito de Deus, parece que é muito clichê. As pessoas pensam, é frase de crente. Deus tem um propósito para a sua vida, todo mundo fala isso, mas fala isso para todo mundo. É porque Deus tem um propósito para a sua vida, irmão. Amém? Talvez um propósito diferente do que do irmão que está aí do teu lado, mas tem um propósito para a sua vida, e é por isso que você está aqui nessa noite. Você não está aqui nessa noite por um acaso ou por uma coincidência, porque não há coincidências em Cristo. Tudo está ligado ao propósito dele. Então você foi criado em Jesus Cristo. Isso significa que já havia um propósito de Deus para você antes da criação do mundo. Mas eu só tenho 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não sei qual a sua idade. Mas não foi ali, irmão, quando você nasceu que esse propósito foi determinado. Esse propósito já está determinado milhares de anos atrás. Isso precisa fazer você acreditar que realmente há algo de Deus para você. Que a sua vida tem um sentido sim. Que é algo muito maior do que aquilo que você imagina. E o que é propósito, irmãos? Propósito é a finalidade com a qual Deus nos criou. Porque tudo que Deus cria com um propósito. Tudo que existe, tudo que foi criado tem um propósito. Esse microfone foi criado com um propósito. Essa cadeira que você está sentado foi criado com um propósito. O propósito de você sentar. Tudo que é criado com um propósito. Se não fizer nenhum sentido nenhum, irmãos, vira arte. Ponto final. Mas tem um propósito. Amém? Então existe um propósito. Você foi criado, você existe porque há um propósito de Deus para a sua vida. E agora, irmãos, é importante que nós vivamos por esse propósito, que nós creiamos nele. O problema, irmãos, é que muitos de nós temos vivido por necessidade. E a necessidade tem roubado o propósito de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas, há muitos crentes, há muitos cristãos vivendo por necessidade. E por isso, irmãos, não tem encontrado nem alcançado e não tem se movido em direção ao propósito de Deus. O que é a necessidade? A necessidade, ela tem uma raiz adâmica, ela veio desde Adão e Eva. A partir do momento em que o homem pecou, Deus disse que o homem teria que comer a partir de agora do suor do seu rosto. Ou seja, a partir daquele momento, o homem tinha então a necessidade de trabalhar, de plantar e de colher para colocar suprimento, para colocar comida na sua mesa. Então, realmente há uma necessidade sobre as nossas vidas. Mas depois de que Cristo entrou na sua vida, irmão, ainda que você tenha necessidades, as necessidades elas não têm mais que te mover. O que precisa te mover é o propósito de Deus para a tua vida. Quando tu acorda de manhã, irmão, qual é a primeira coisa que você pensa? Meu, que saco, eu tenho que trabalhar. Meu Deus, se eu não for trabalhar, eu não vou ter comida na minha mesa. Se naquela hora que você acorda de manhã, você se lembra, irmão, que naquele dia Deus tem um propósito para realizar na tua vida? Que Deus tem algo para fazer? Que naquele dia Deus quer te usar para falar de Jesus para alguém? Que naquele dia Jesus quer te usar para consolar alguém que vai chegar até você com um problema? Que naquele dia Jesus vai usar a sua vida para abençoar a vida de alguém? Sabe por que às vezes nós não acordamos, irmãos, já pensando no propósito de Deus? Porque a gente acorda preocupado com as coisas que nós precisamos fazer, ansiosos com as coisas que nós precisamos correr atrás, porque só pensamos nas necessidades e nos esquecemos do propósito que é para a nossa vida. Eu vi uma história uma vez no LinkedIn, há muito tempo atrás, irmãos, eu não sei se é verdade ou não, mas é uma história que eu achei legal e eu vou contar para você. Essa historinha contava que o presidente Kennedy, ele chegou na NASA
e tinha um homem limpando o chão, né? Ele era faxineiro, naquele momento ele não estava limpando o chão. E o presidente pergunta assim: o que o senhor faz aqui? Ele disse: eu estou aqui ajudando um homem a ir para a lua. Ele era um faxineiro, amém? Só que naquele momento, a resposta dele não é: eu sou um faxineiro, eu não estou aqui somente por necessidade. Eu estou aqui porque eu também tenho um propósito. Eu poderia ser faxineiro em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui por um propósito, que é colocar o homem na lua. Talvez pareça uma história muito boba, irmãos, mas isso precisa falar sobre a mim e sobre a sua vida também. Porque lá no seu trabalho, irmão, eu não sei qual é a sua profissão, mas você é um embaixador do reino. Ou você acha que Deus te colocou lá de propósito? Só para passar raiva? Não, Deus te colocou lá com um propósito de estabelecer o reino de Deus naquele lugar, de que a palavra de Deus seja conhecida, de que alguém conheça Cristo através da sua vida. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. O problema, irmãos, é que eu disse, a necessidade, ela sempre vai nos roubar do propósito. E se a gente não acreditar nisso, irmãos, a gente vai se afastar daquilo que Deus tem para nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com os projetos para a nossa vida, irmãos. Deus não está preocupado com o projeto para a sua vida, não. O que move o coração de Deus é o propósito que Ele tem para você. E quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, irmãos, isso vai mudar a forma com que você investe o seu tempo, a forma com que você investe nos seus relacionamentos. Quando você entende o propósito de Deus, isso vai mudar a forma com que você investe o seu dinheiro. Isso vai mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, as coisas que você faz, as coisas que você busca, até os seus sonhos vão ser transformados quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Porque ainda que nós nos relacionemos, ainda que nós vivamos aqui, irmãos, tudo tem que ser debaixo desse propósito. Mas a minha pergunta é: esse propósito tem te movido? É debaixo dele que você tem caminhado? É ele que tem te levado aos lugares? Ou são as necessidades? As suas escolhas, as escolhas que você tem feito na sua vida, tem sido com base nas suas necessidades ou com base no propósito de Deus para a sua vida? Quando você precisa tomar decisões, você leva em conta uma necessidade ou você leva em conta aquilo que Deus tem para você? Consegue compreender, irmão? E que se a gente for ser bem sincero, muitas vezes nós estamos sim nos movendo por necessidade, ainda que já tivemos a revelação de que há um propósito. Porque há muitas coisas que lutam dentro de nós contra o que Deus tem para nós. E uma delas muitas vezes são os nossos relacionamentos. A minha pergunta para você, irmão, é: você se relaciona por necessidade ou por propósito? Quem aqui é casado? Você casou por necessidade ou casou por propósito? Se é por necessidade, não fala em nome de Jesus, amém? Você vai arrumar um problema. O que é casar por necessidade, pastora? Necessidade de não ficar sozinho. Necessidade de ter alguém que te ajude financeiramente. Necessidade de fazer coisinhas, porque tem gente que casa por causa disso. Necessidade de suprir carências. O problema, irmão, é que se você casa por necessidade, você vai ter um problema sério no seu casamento. Sabe por quê? Porque quando a gente se relaciona por necessidade, a gente está sempre esperando que a pessoa supra a nossa necessidade, não é assim? E aí quando isso não acontece, isso nos frustra, isso nos chateia. E muitas vezes nós somos assim até com Deus. Nós tentamos nos relacionar até com Deus por necessidade. Quando você se casa, irmãos, por um propósito, quando você se relaciona por um propósito, você entende que a pessoa que Deus colocou do seu lado é para cumprir aquele propósito que Deus tem para a sua vida. Porque Deus une propósitos também, amém? Só que quando você casa por um propósito, você escolhe a pessoa que você quer do seu lado, olhando pro propósito. Tá casado, não tem mais o que fazer, amém, irmão? Ora aí, aguenta as pontas. Mas se você ainda pode escolher, pensa nisso, em nome de Jesus. Você que ainda é solteiro e ainda não casou, antes de casar, irmão, se pergunte: por que eu vou casar? Tem crente, irmão, tem jovem crente que casa só para ter relação sexual. Não dá um mês, separa, porque não aguenta. Casou com a intenção errada, casou por uma necessidade, não casou por um propósito. Casou com alguém que não queria viver a mesma coisa que você. Casou com alguém que não queria fazer as mesmas coisas que você, que não cria e nem amava a Deus da mesma forma que você. Você vai ter um problema. Então se relacione por propósito. Pensa bem antes de tomar uma decisão dessa, em nome de Jesus. E não somente estou falando de casamento, estou falando de qualquer relacionamento que você tenha na sua vida. As pessoas que você se relaciona hoje, irmão, suas amizades, são por propósito? Ou é por uma necessidade de ter alguém para beber junto? Ou é por necessidade de ter alguém para usar droga junto? Ou é necessidade de ter alguém para ir para a festa junto? Porque quando você faz amizades por propósito, você entende que aquelas pessoas vão te aproximar de Deus, vão te levar para perto da vontade e do propósito de Deus.
Até nos nossos relacionamentos nós temos que nos perguntar o que tem nos movido. Voltando ao que eu estava falando até mesmo sobre o relacionamento com Deus. Porque é muito comum, irmãos, quando a gente chega na igreja, que a gente queira se relacionar com Deus por necessidade. Porque muitas vezes nós vamos sim buscar aquilo que Deus tem para nos dar. Seja uma restauração de um casamento, seja uma cura, seja qualquer coisa. E muitas vezes isso acontece sim. A gente ia até Deus querendo buscar milagre. O problema, irmãos, é que quem vive de propósito não vive de milagre, vive de relacionamento. Deus quer ter relacionamento contigo, Ele não quer somente suprir as suas necessidades. Ele quer suprir suas necessidades sim, Ele tem poder para isso, irmão. Mas não é assim que a gente tem que se relacionar com Deus. Eu não tenho que ficar de campanha em campanha, irmãos, buscando aquilo que Deus tem para me dar ou para fazer na minha vida. Eu tenho que ir à igreja e buscar a presença de Deus, entendendo quem eu quero ser, quem eu sou em Cristo, o que eu tenho que fazer, o que Deus me chamou para fazer. Porque quem se relaciona por necessidade, irmãos, ele está sempre pensando o que o outro tem para me dar, o que o outro tem para me entregar, o que o outro tem para fazer por mim. Mas quem entende que faz parte de um propósito eterno de Deus, que é edificar uma casa construída por pedras vivas, ela se relaciona com as pessoas dizendo o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer, quem eu sou em Cristo, o que Deus espera de mim, o que Ele quer que eu faça. É assim que tem que ser, irmão. E tem muita oração que você está fazendo, irmãos, e que talvez não está sendo respondida, porque você só está olhando para uma necessidade e não para um propósito. Enquanto a gente está ali só olhando para o problema e para a necessidade, Deus está enxergando tudo. Deus está enxergando todo o propósito. E às vezes a gente não está enxergando dessa forma. Começa a se perguntar, começa a perguntar para Deus: Senhor, qual é o propósito para a minha vida, Senhor? Será que essa necessidade, será que isso que eu estou te pedindo vai de encontro àquilo que o Senhor tem para a minha vida? Se não tiver, tira de mim, porque Deus me livre de ser bem sucedido em coisas que me afastam de Deus. O problema, irmãos, é que as necessidades têm dividido o nosso coração. Nós não deveríamos, irmãos, ir a lugar nenhum se isso não faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós não deveríamos nos mover se não for debaixo de um propósito. Jesus, irmãos, ele sempre se relacionou por propósito. Os apóstolos, os discípulos que ele escolheu para andar com ele, irmãos, acredite, havia um propósito em cada um. Até em Judas. Até para Judas havia um propósito. Quando eu falei no culto retrasado, quando Jesus repreende Pedro, né, e manda: vai atrás de mim, Satanás. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Pedro naquele momento estava querendo fazer com que Jesus tivesse pena de si mesmo. Quando Jesus fala que ele teria que morrer, Pedro fala: não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. E ele fala: para trás de mim, Satanás. E aí no momento em que ele está lá no Getsemane, que os soldados chegam até ele, Judas chega antes, dá um beijo no rosto, ele fala: que vens, amigo. Ele chama Judas de amigo. Porque Judas, irmãos, estava facilitando que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Então tem inimigo, irmãos, que te aproxima da cruz. E tem amigo que você pensa que é amigo, mas que te afasta do propósito de Deus. Então nós deveríamos tomar cuidado com os relacionamentos que nós temos. Se eles realmente estão debaixo do propósito de Deus. E se a gente é capaz de ser propósito de Deus na vida dessas pessoas também. Amém? Porque quando a gente vive por propósito, nós experimentamos, irmãos, uma colheita sobrenatural. Levítico 25. Eu vou só contar a história para você. Fala de algo muito importante e você precisa entender essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Quando o povo de Israel, 3 milhões de escravos, saem do Egito, são levados, são enviados à terra prometida, Deus liberta eles da escravidão e direciona eles à terra prometida. Eles peregrinam 40 anos no deserto, comendo do maná que vinha do céu, de uma provisão que vinha de Deus. Quando eles chegam na terra prometida, daí Deus dá uma ordem para eles: a partir de agora, vocês vão plantar. E vocês vão colher e vão comer daquilo que vocês vão plantar. Vocês vão plantar por 6 anos. E no 7º ano, a terra vai descansar. Que é o que os judeus chamam de Shemitah, o ano sabático. Amém? E aí Deus disse para eles isso: olha, vocês vão plantar 7 anos, vocês vão colher, vocês vão comer, mas no 7º ano a terra descansa. Por que Deus estava mandando eles fazer isso, irmãos? Só para a terra descansar mesmo? Porque Deus estava querendo ensinar aquele povo a confiar nele. E aí Deus disse para eles: o que vocês colherem no 6º ano vai servir para suprir as necessidades de vocês no 7º, no 8º e no 9º ano. E a minha pergunta para você é: será que os irmãos guardaram o 7º ano? Não, eles continuaram plantando e colhendo. Sabe por quê? Por medo de passar necessidade. Porque quem vive por necessidade sempre está achando que vai faltar e confia na força do braço.
Mas quem vive por propósito, sabe que ainda que não plante, vai ter uma colheita sobrenatural, porque confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus que deu o propósito. Você quer ver colheita sobrenatural na sua vida, irmã? Comece a caminhar debaixo do propósito de Deus. Plante sementes espirituais. E essa semente espiritual, irmão, é sua vida, é o seu tempo. É tudo aquilo que está em você. O povo não confiou e Deus deu uma ordem e ele disse ainda assim, e se vocês não obedecerem, vocês estão sujeitos a ficar exilados em outros povos. E por não ter obedecido foi que o povo ficou exilado na Babilônia por tantos anos. Porque não aprenderam a descansar, não aprenderam a confiar em Deus. Porque agiram por necessidade. E quando a gente age por necessidade, a gente não vê colheita. Amém? Você quer ver colheita sobrenatural na sua vida, irmão? Para de viver por necessidade então, porque as necessidades mudam, mas o propósito de Deus não. Mas pastora, mesmo se eu viver o propósito de Deus, eu não vou ter necessidade? Vai, mas não é ela que vai te mover. E é outra coisa, Deus vai te dar o escape. Amém? Aconteceu na vida de Davi, aconteceu na vida de Paulo. Paulo, irmãos, vivia o propósito de Deus e ele dizia, eu sei viver em abundância, mas eu também sei viver em necessidade. E isso nunca mudou quem ele era em Deus, isso nunca mudou as coisas que ele tinha que fazer para Deus. Porque Deus sempre deu escape, ele não morreu da fome, não foi de fome que ele morreu. Ele morreu por causa de um propósito, amém? Então ainda que nós vivamos debaixo do propósito, pode ser que Deus dê, sim, pode ser que sobrevenha necessidade sobre a nossa vida, mas Deus vai dar escape. Lá em Mateus 17 ao 27. Amém? Diz assim, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Nessa ocasião aqui, irmãos, Pedro já estava vivendo um propósito de Deus. Ele já estava caminhando com Jesus. Ele já estava aprendendo de Jesus. Ele estava sendo treinado por Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz que quando ele, Jesus e os discípulos chegam então a Cafarnaum, os que cobravam os impostos do templo chegam para eles e perguntam, tu e teu mestre não vão pagar? E deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, antes de eu continuar aonde eu quero chegar. Todos os discípulos estavam juntos, Jesus e Pedro, amém? E por que só Pedro e Jesus tinham que pagar os impostos? Porque provavelmente todos os outros discípulos, além de Pedro, tinham menos que 20 anos. Porque pela lei, irmãos, quem tinha que pagar esse imposto do templo era somente os homens que tivessem idade para serem alistados para a guerra. E isso era acima de 20 anos e só Pedro e Jesus tinham essa idade. Qual que é a tua desculpa, irmão, para não servir a Deus, para não ver propósito? É a tua idade? Você é novo demais ainda para gastar sua vida para Jesus? Você é imaturo demais? Você é inexperiente demais? Não existe Espírito Santo Kids, irmão. Não existe Espírito Santo Teen. Não existe Espírito Santo jovem, Espírito Santo adulto, Espírito Santo idoso. Existe o Espírito Santo. E ele usa quem ele quer. Independente da idade, se ele quiser usar uma criança, ele vai usar uma criança. Então pare de dar desculpas. Amém? Jovens que estão aqui, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Jesus chamou jovens, irmãos. Jesus chamou a todos. Mas muitas vezes os jovens usam isso como desculpa, porque não querem gastar sua juventude para Jesus. Mas voltando ao que eu estava falando então, o que aconteceu? No meio do propósito apareceu uma necessidade, porque eles tinham que pagar o imposto. E para Jesus ter mandado Pedro ir lá pescar um peixe, significa o quê? Que eles não tinham esse dinheiro para pagar. Que eram 4 dracmas, 2 para cada um. E a palavra de Deus diz então que Pedro pega o seu anzol e ele vai até o mar e ele pesca um peixe. E quando ele pesca o peixe, da boca do peixe tinha o dinheiro suficiente para pagar aquele imposto. Porque quando a gente, ainda que a gente tenha necessidade no meio do propósito, Deus vai dar o escape. Amém, irmão? Só que qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você imagina o coração dele. Aqui eu só estou falando, tá, irmão? Não está ali na Bíblia, né? Estou me colocando no lugar. Eu, Cristiane, com os problemas que eu tive, me colocando no lugar de Pedro. Certo? Ele ali pescando, pensando, poxa, eu era tão bom nisso. Será que se eu pescar mais um peixe, não vem mais uma moeda? Porque no meio do propósito a gente se sente tentada a voltar a viver por necessidade. Amém?
Mas a palavra de Deus diz que ele voltou e pagou esse imposto. Não fala que ele ficou ali, que ele continuou pescando. Porque ele decidiu, ele já estava vivendo no propósito. Naquele momento, ele decidiu voltar para o propósito. Amém, irmão? Enquanto eu pregava isso com os irmãos antes, eu estava pensando sobre mim, né? Quando nós viemos para Garuva, iniciamos a célula aqui. Porque muitas vezes, irmãos, a sua necessidade, irmãos, é a sua profissão, é o seu trabalho, são os seus sonhos, a sua carreira, aquilo que você julga importante. Muitas vezes nós colocamos isso à frente de Deus. Amém? Eu fiz isso por muito tempo da minha vida, irmãos. E já contei isso para vocês várias vezes. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz uma especialização naquilo que eu queria, porque meu sonho era ser gerente de compras, era a área que eu trabalhava. Esse era o meu sonho, isso era o que eu queria, isso é o que eu almejava para a minha vida. Mas eu sempre servia a Deus, então eu acreditava que eu estava debaixo de um propósito, amém? Não, é isso que Deus tem para a minha vida, deve ser isso aqui. Quando nós viemos para Garuva, o pastor Joaci falou assim, olha, vai ter que abrir mão do teu trabalho, para vocês ficarem somente na igreja. Só que quando o pastor disse isso para nós, irmãos, talvez para mim o que ele achou que ele estava falando era, você precisa abrir mão do seu trabalho, da sua ocupação. Mas o que eu entendi, você precisa abrir mão dos seus sonhos, você precisa abrir mão da sua carreira, você precisa abrir mão de tudo aquilo que você sempre achou importante, você precisa abrir mão dos seus sonhos, você precisa abrir mão de todo o reconhecimento e glória que você queria ter. Irmão, foi uma luta por meses, você não faz ideia, porque eu nunca quis ser pastora. Do fundo do meu coração, quem me conhece e conviveu comigo sabe muito bem disso, eu nunca quis. Sempre foi uma briga dentro de mim, sempre foi uma luta dentro de mim, porque eu nunca quis. Eu queria ser gerente de compras, irmão. Amém? Queria ganhar dinheiro, queria viver da minha necessidade, do meu esforço, da força do meu braço. Era dessa forma que eu queria viver. Só que eu nunca ia ver colheita sobrenatural. E eu tenho visto, porque quando a gente deixou o nosso emprego, algumas pessoas que estão conosco desde o começo, eu lembro da Jéssica, ela chegava para mim e falava assim, pastora, tu não tem medo? Porque, tu abriu mão do teu emprego. Se vocês não derem conta de se sustentar, ela falava. Eu falei, Jéssica, eu tenho que confiar que aquele que deu a visão vai pagar a conta. E debaixo dessa confiança nós continuamos, irmãos. E nunca faltou nada. Veio uma necessidade, descobrimos que nosso filho tinha autismo, que ia sair R$2.000 por mês para fazer o tratamento. Deus supriu. Nunca faltou. E eu sei que não vai faltar, irmãos, eu continuo confiando. Até esse momento eu não me movi mais por necessidade, eu entendi que Deus tinha um propósito. Só que muitas vezes, irmãos, acredite, tem dias que eu sonho que eu voltei a trabalhar. Eu sonho que eu estou na frente do computador negociando. Por quê? Porque eu penso que se eu fosse Pedro e voltasse lá pegar um anzol na mão de novo, eu ia pensar, poxa, será que não dá para eu pescar mais um peixinho aqui? Porque aquilo me trazia realização, irmão. E por que eu estou falando isso para você? Porque talvez há pessoas assim aqui também. Que hoje a sua profissão, os seus negócios, quem você quer ser, os reconhecimentos que você está buscando, estão muito acima do propósito de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te falar, irmãos, Deus tem um propósito e Ele vai se cumprir. Ponto final. E quanto antes você entender, menos doloroso vai ser. Falo por experiência própria. Amém? E Pedro, irmãos, voltando a falar sobre Pedro. Quando Pedro conheceu Jesus, a palavra de Deus diz que naquela noite, ele passou a noite inteira pescando porque ele tinha necessidades. Ele tinha contas para pagar, ele tinha comida na mesa para colocar. E a Bíblia fala que ele passou a noite inteira pescando, ele não pescou absolutamente nada. E acredito que pela manhã ele estava exausto, cansado, frustrado. E adivinha com quem que ele encontra? Com Jesus. E aí, irmão, Jesus usa o barco dele para pregar. Naquele momento eu creio que o propósito de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida de Pedro, entra no coração dele. E aí, irmão, Jesus fala para Pedro o seguinte, agora você vai entrar no barco, você vai voltar e você vai lançar a rede do outro lado. Mas eu imagino ele falando, eu passei a noite inteira pescando. Eu manjo demais de mar, eu manjo demais de pesca, eu entendo de barco, eu entendo do que você quiser. Não tem peixe. Tenho certeza que é isso que passou no coração dele. Só que aí ele olhou para Jesus e disse, debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. Porque ele já tinha entendido que Deus tinha um propósito, e quem vive debaixo de propósito, irmãos, lança a rede debaixo da palavra. Quem vive de propósito caminha debaixo de uma palavra que já foi lançada. E já foi lançada uma palavra sobre a sua vida. Em algum momento você sabe disso. Alguém já falou em algum momento para você o propósito que Deus tinha para a sua vida. E você está com medo do quê? Caminhe debaixo da palavra. Viva debaixo desse propósito. Não tenha medo de nada em nome de Jesus. Quando Pedro volta para a terra firme, eu imagino o coração dele, o quanto deve ter ficado dividido, irmão. A maior pesca da sua vida e o propósito de Deus.
as minhas necessidades supridas e o propósito de Deus. Só que Jesus fala, a partir de hoje tu não pesca mais peixe. A partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Não é mais tempo de pescar peixe, irmão, é tempo de pescar homens. Esse é o propósito de Deus para a tua vida, é para isso que Ele está te chamando. É para isso que você foi criado. Ainda que você tenha uma profissão, e eu sei que você tem, ela somente é uma forma que Deus vai usar para alcançar a vida de outras pessoas, mas não é o propósito de Deus para a sua vida. Só que esse mesmo Pedro, que abriu mão dessa grande pesca, quando Jesus morreu, o que Pedro voltou a fazer, irmão? Pescar. E por que ele voltou a pescar? Medo. Por quê? Porque o que acalmava a tempestade, o que curava, o que multiplicava pães, não estava mais com ele. E aí ele ficou com medo de passar necessidade e voltou a pescar. Claro que outras coisas, não foi só isso, mas várias outras coisas passaram no coração de Pedro. E aí quando Jesus chega até Pedro, ele fala, provavelmente pensa, Pedro, pescando de novo, Pedro? Tem irmão que Jesus está olhando e falando aqui, irmão, tá pescando de novo, irmão? Não mandei você parar de pescar? E aí Jesus chega para Pedro e fala o quê? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus olha para Pedro de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro já triste responde, porque ele entendia onde Jesus estava querendo chegar. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Quando Jesus pergunta isso para Pedro, irmão, Jesus não estava querendo afirmar o amor de Pedro, porque ele sabia o quanto Pedro amava ele. Ele estava querendo que Pedro se lembrasse de algo. Pedro, se tu me ama, Pedro, volta para o propósito. Se tu me ama, Pedro, volta a pescar homens. Se tu me ama, Pedro, para de querer viver por necessidade e volta para o propósito de Deus hoje em nome de Jesus.